e começar uma outra reação. Então, isso que nós vimos aqui é fusão nuclear. Elementos mais leves se juntaram para dar um elemento mais pesado. É isso que ocorre nas estrelas. Fusão nuclear. O que é fissão nuclear? Fissão nuclear é quando eu tenho um elemento pesado, bombardeio esse elemento pesado com uma partícula de alta energia, geralmente nêutron. Então, o nêutron bate, o urânio se quebra, forma o bário e o criptônio, e durante essa explosão, e durante essa quebra, existe a liberação de uma quantidade muito grande de energia, e libera ainda 2 nêutrons. Se eu tiver um outro urânio aqui, esse nêutron vai bater aqui, cria outra explosão, mais bário, mais outros 2 nêutrons. É a mesma coisa aqui para baixo. Um aqui começou com um nêutron, passa para 2, 4, vai aumentando o número de nêutrons que aparecem, e esses nêutrons vão batendo nos outros urânios que estão lá. Isso daí ocorre muito depressa. De modo que a soma de todas essas pancadas aqui libera uma quantidade de energia muito grande. Essa é a bomba de fissão nuclear. Então agora responda a sua pergunta. É uma bomba de fissão nuclear. É a bomba que foi usada, por exemplo, quando destruíram Hiroshima ou quando destruíram Nagasaki. Eram bombas de fissão nuclear. Na época, não tinha bomba de fusão nuclear aqui na Terra. Hoje já tem. Então aqui na Terra, eles já conseguem fazer aquilo, simular e realizar o que ocorre no interior do Sol. Aquela é uma bomba de fusão nuclear, é a bomba H. Então a bomba A é a bomba atômica de fusão, de fissão, e a bomba H é uma bomba de fusão. Em outras palavras, a bomba de fusão representa aquilo que acontece no interior do Sol. Elementos mais leves se juntam, liberam uma quantidade de energia muito grande. A vantagem, se a gente pode chamar de vantagem, a vantagem da bomba de fusão é que ela é uma bomba limpa. Ela mata sem punir. Enquanto que a bomba de fissão nuclear, ela é uma bomba que gera uma grande quantidade de radiação nociva. Quer dizer, além de matar uma bomba, ainda extermina por irradiação. Um fenômeno desse, ele chega a se tornar um sistema caótico, igual ao clima? Sabe, um sistema não linear? Não, desculpa, eu não entendi a pergunta. Porque eu vi que gera uma reação em cadeia. Aí eu pensei que talvez em algum ponto ele deixa de ser um sistema linear, se torna um sistema não linear. Aí eu pensei que talvez seria até um fractal, tipo efeito borboleta. Tudo bem, se eu tiver quantidade de urânio suficiente. Mas eles não têm quantidade de urânio, eles colocam uma quantidade de urânio para fazer a destruição que eles querem. Se eles puserem muito, aí pode. Mas o sistema em si, se supostamente eu tiver energia suficiente, eu posso criar um sistema que daí vai virar um sistema desordenado, um sistema caótico. Posso, se eu tiver massa suficiente. Se eu tiver massa suficiente. Senão, não funciona. Muito bom. Então, isto daqui não ocorre nas estrelas, não ocorre no Sol. Isso não ocorre no Sol. No Sol só ocorre fusão. Então, isso daqui é uma visão, então, da fotosfera do Sol. É aquilo que eu vejo do Sol. Então, se eu olhasse a olho nu e não estragasse a minha vista, era mais ou menos isso que eu viria no Sol. Não é uma coisa tudo bonitinha, lisinha. Existem manchas, essas manchas são chamadas de manchas solares, depois a gente vai falar mais para frente o que é uma mancha solar. O tamanho do Sol, percebe que o raio é, grosso modo, uns 700 mil quilômetros. Então, o raio é cerca de 700 mil quilômetros. Eu prefiro lembrar que o diâmetro é alguma coisa próxima a 1.500.000 quilômetros. Vocês vão ver por quê. Muito bom. A massa tem esse valor aqui, tem que ser, como é que se fala isso, 2 vezes 10 elevado a 27 toneladas, número astronomicamente grande.
A luminosidade representa a quantidade de luz que está sendo emitida, a quantidade de energia que está sendo emitida pelo Sol, por segundo. Bom, esse número enorme aqui, eu falei, olha, eu vou procurar colocar alguma coisa que seja mais fácil de entender. Então, eu vou substituir como se o Sol fosse formado por um monte de lâmpadas de 100 watts. Será quantas lâmpadas precisaria? Aí eu cheguei a essa brilhante conclusão que é isso daqui. Eu falei, que droga, continuo não tendo a mínima ideia. Se eu já não sabia aquele, esse daqui também não tem ideia. Um monte é grande para cachorro. É só isso que eu posso dizer. Então, é bem grande. Muito bom. Então, está vendo? Ó, se eu desenhar o Sol desse tamanho, a Terra teria mais ou menos esse daqui. E a distância não está em escala. Por quê? Porque a distância da Terra ao Sol é uma coisa próxima a 150 milhões de quilômetros. Como aqui, lembra que eu falei que tem mais ou menos 1,5 milhão de diâmetro? Então, 1,5 milhão e aqui tem 150, significa que a distância daqui, do Sol até a Terra, corresponde mais ou menos a 1000 diâmetros do Sol. Tá claro? Quer dizer, é grande para cachorro. Muito bom. A superfície do Sol é formada por um monte de pontinhos brilhantes aqui e um monte de regiões mais escuras. Então nós vamos ter que explicar o que são. A estrutura do Sol é mais ou menos a seguinte. Tem aqui então a fotosfera, aquilo que eu vejo, então esfera de luz. Um pouquinho para baixo da fotosfera tem uma zona chamada zona convectiva, nós vamos explicar. Depois tem uma zona radiativa e na região central tem uma zona chamada zona condutiva. Essa é a parte interna. Aí sobre a temperatura na superfície é alguma coisa próxima aí a uns 6.000 graus Celsius, ou 5.700 Kelvin, né, por aí. Lembra que a diferença entre um e outro é 273, lembra? Lembra que o Kelvin é o Celsius mais 273. Como 273 a mais ou a menos aqui não faz diferença nenhuma, então tanto faz chamar de 5.700 graus Celsius ou chamar de 5.700 Kelvin. Não esqueça que o Kelvin não é grau. Tá? Temperatura absoluta não se coloca a palavra grau. Então é 5.700 Kelvin, e não graus Kelvin. Graus Kelvin não existe. Muito bom. E a temperatura no centro do Sol é alguma coisa próxima a 15 milhões de Kelvin. Bom, sobre a fotosfera, a gente vê as tais das manchas solares, que depois nós vamos ver que não são nada mais nada menos que regiões onde a temperatura é uma centena de graus menos do que a temperatura que está aqui em volta. Por que é menos? Nós vamos explicar. Aí ocorrem as tais das erupções solares, que é aquilo que a menina perguntou, mas por enquanto também não vou explicar por quê. Por enquanto só vou dizer que elas existem. A explicação vai demorar um pouquinho aí. Mas eu vou dar a explicação. Então são as erupções solares, algumas vezes aparecem como uma forma de uma alça. Depois aqui para fora existe aquilo que a gente chamaria de atmosfera do Sol, que é a coroa solar. Só que entre a coroa e a fotosfera, lembra que existe uma regiãozinha vermelha que nós tínhamos chamado de cromosfera. Só para vocês terem ideia da composição, por número de átomos, no Sol tem 91% de hidrogênio. É átomo, hein? Não é gato, não é a molécula H2, é o átomo de hidrogênio mesmo. Na verdade é um próton só. Existe 8,7% de hélio, só o núcleo do hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons. E existe 0,1% que corresponde à soma de todos os outros materiais que existem no Sol. Então percebe que o Sol é predominantemente composto de hidrogênio e um pouco de hélio. Se ao invés de fazer por número de átomos, eu imaginar por massa, aí eu vou ter que 71% da massa do Sol é de hidrogênio. 27% é de hidrogênio, é de hélio, e 1,9% é de todos os demais elementos químicos.
De modo que, para todos os efeitos, o Sol é composto de hidrogênio e hélio. E tem outras coisinhas lá, mas basicamente é hidrogênio e hélio. Processo de transmissão de calor. Professor, o que são tempestades solares? Desculpa. O que são tempestades solares? Vamos falar. Então, processo de transmissão de calor. Lembra que eu falei que na parte interna do Sol existia uma zona convetiva, uma zona de radiação e uma zona condutiva? Bom, esses nomes estão associados aos processos de transmissão do calor, processo de transmissão de energia, porque a energia do Sol é gerada no interior do Sol. Como é que aquela energia chega até a superfície do Sol e depois como é que chega até nós? Então, um dos processos se chama condução. A analogia que a gente pode fazer, para ser fácil de entender, é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui um balde cheio, um reservatório aqui, um monte de água. E eu quero passar essa água para esse outro reservatório. E para fazer isso, eu vou contratar os escravos, quer dizer, os monitores. E vou dar, como os monitores geralmente eles acabam escapando das suas tarefas árduas, eu vou colocar os monitores presos a uma bola de chumbo aqui. De modo que a gente dá uma liberdadezinha para eles, mas não mais do que o comprimento da corrente. Legal, é bonzinho. Vocês não podem esquecer nunca que o orientador é a pessoa mais bondosa do mundo. Bom, céus. Muito bom. Então aí eu dou um balde para eles. Aí o que faz? O nosso primeiro escravo aqui enche o balde de água, passa para o segundo passa para o terceiro para o quarto e o último joga a água lá dentro. Aí o balde volta e começa tudo outra vez. Isso a gente diria que é condução de água, no caso de calor. Imagina que eu tenho um pedaço de ferro sólido, formado aqui por um grande número de partículas. E como é um sólido, o movimento dessas partículas, é claro que elas existem, elas vão vibrando lá. Mas elas não podem ir muito longe uma da outra. Não podem mudar muito de posição com relação à posição que elas estavam. Tem um peso no pé. Então o átomo, de alguma forma, está preso naquela região. Aí eu boto fogo aqui. Percebe que esse primeiro átomo aqui começa a aquecer. Conforme ele vai aquecer, está quente, começa a se movimentar. O que é o aquecimento? O aquecimento é um aumento do grau de vibração. Portanto, começa a vibrar mais aqui. Conforme vai vibrando mais aqui, começa a bater em quem está do lado. E essa vibração, então, vai se propagando através dos átomos. Mas percebe que esse átomo aqui continua sempre aqui. Quem se propaga para cá é a vibração que um átomo fez sobre o outro. Esta vibração vem até aqui, portanto esse átomo aqui se aquece, porque aumenta a vibração. Então aqui aquece e a energia começa a vir por aqui. Se eu boto fogo aqui e fico segurando com a mão aqui, depois de algum tempo eu tenho que soltar, porque aquela barra começa a esquentar. Então isso a gente chama de transmissão de calor por condução. Ocorre quando eu tenho um sólido ou então um fluido de alta densidade. De uma densidade tão grande que o movimento dos átomos aqui não é totalmente livre, não. Eles escorrem, mas muito devagarzinho. Muito bem. Eu estou colocando fluido de alta densidade, porque é isso que vai acontecer no centro do Sol. Porque lembra que nós falamos que no centro do Sol não tinha sólido, era tudo gás. De modo que, não esqueça que fluido e gás é a mesma coisa. Muito bom. A propagação por convecção. Bom, a propagação por convecção ocorre quando o orientador não tem uma boa fama e tem poucos orientados. Aí o que ele faz? Ele dá um balde para o nosso amigo e fala, te vira, leva água daqui para cá. Então o que esse cara faz? Enche o balde e sai correndo com o balde. Joga aqui, volta. Portanto, é uma correria entre a fonte e o receptor.
Bom, imagine então uma bacia com água, uma panela com água, eu coloco fogo aqui embaixo. Como é que o fogo esquenta a panela? Ainda não sei. Eu sei que por condução, a panela quente aqui faz o calor chegar até a água aqui. A água se aquece aqui. Quando a água se aquece, aumenta então o grau de vibração. Quando aumenta o grau de vibração, aumenta o espaço ocupado pela água. Por exemplo, quando está todo mundo sentado bonitinho, cabe um monte de gente aqui na sala. Agora imagina que alguém resolva descer o braço no outro. Vamos pensar que a hora que ele começa a se movimentar, só vem gente pulando para fora. Então, pensar que ele, por ele estar se movimentando, está ocupando um espaço maior. Então, o que acontece é que o fluido aqui, o líquido aqui, acaba pegando uma quantidade, ocupando um espaço maior. Mas se a mesma massa ocupa um espaço maior, diminui a densidade. Se diminui a densidade, é como se aquela água quente ficasse mais leve. Como ela fica mais leve, ela sobe. Só que aí, quando ela sobe, aqui ficaria um buraco. Não pode ficar um buraco na água. Então a água mais fria aqui escorre para cá. Portanto, a água quente no meio sobe e a água fria das laterais vai descendo para substituir e acaba fazendo então aqui um movimento de convecção. Então, na convecção, o calor, o balde de ar, o calor é levado não porque eu empurro um e o outro empurra o outro. Não, acontece porque as partículas com grande velocidade, ou com velocidade maior, acabam se deslocando para uma outra região. Muito bom. E isso ocorre então nos fluidos, tanto líquidos como gases. Nos sólidos jamais. Porque nos sólidos as partículas têm que ficar sempre no mesmo lugar, então não pode sair correndo de um local para o outro. E a última forma de transmissão de calor, pode fazer a analogia seguinte. Eu não sou muito querido, tenho um único escravo e um escravo que não quer saber muito de se movimentar. Então o que ele faz? Enche o balde e joga o balde para lá. Só que para ele eu tenho um monte de balde. Eu tenho pouco orientado, eu posso dar um monte de balde para ele. Então eu dou um monte de balde, ele enche, joga o balde com água e tudo para cá. É isso que acontece então no caso da luz, por exemplo. Então eu tenho a vela aqui, essa vela emite luz em forma de fótons, ou em onda. Lembra que a gente estava com aquele problemão que a gente não sabia se a luz era onda ou fóton, onda ou partícula? Aqui eu vou imaginar que é uma partícula, é um baldezinho de energia, um pacote de energia. Então esse pacote de energia é emitido e se propaga. E se propaga em qualquer meio, independentemente de ser sólido, líquido, gasoso, ou mesmo não ter meio nenhum, vácuo. Então, esse é o processo de transmissão de calor por irradiação. É o fóton que se desloca. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece na convecção. Agora, então, eu vou responder a pergunta da nossa colega. Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá. Imagine que aqui é o centro do Sol. Aqui está a região de condução. Aqui está a região de irradiação, já vamos ver porquê, e aqui a região de convecção. E aqui está a fotosfera. Então aqui eu tenho raio 1, aqui 0,7 do raio, 0,3 do raio. A geração de energia se dá aqui dentro, no núcleo. É uma região de alta densidade. Só para vocês terem ideia, a densidade aqui na região central do Sol é de alguma coisa próxima a 130 gramas por centímetro cúbico. Lembra que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do ar é da ordem de 1 milésimo de grama por centímetro cúbico. 1 grama por litro. Aqui eu tenho 130 gramas por centímetro cúbico. Lembra que o ferro é da ordem de 7 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, então aqui dentro a densidade é umas 20 vezes maior do que a densidade do ferro. Mas é gás. Na verdade nós vamos ver que é plasma, mas é gás. Uma vez que plasma é um gás altamente ionizado. É gás, para todos os efeitos. Então,
a energia é gerada aqui, aí por condução, como a densidade é muito grande, então o movimento das partículas acaba ficando muito difícil, de tal forma que o melhor processo de transmissão de calor aqui nessa região é por condução. É quase como se fosse um sólido, ou é um líquido de altíssima densidade. Bom, aí quando chega nessa região aqui, diminui bastante a densidade. E o processo de transmissão de calor por irradiação é o mais efetivo. Aí essa irradiação chega até essa região aqui, que é a chamada região de convecção. E é aí que nós vamos ver o que acontece. Então, condução, irradiação, chega o calor aqui. Esse calor chega aqui, a diferença de temperatura entre essas duas camadas aqui já não é tão grande. Então o processo de irradiação não é legal, não é eficiente. E bom, como aqui a densidade já é muito pequena, a densidade na superfície do Sol, aqui na fotosfera, é uma densidade menor do que qualquer vácuo que a gente consegue fazer aqui na Terra. Então é uma densidade muito pequena. Portanto, aqui o gás é muito pouco denso. Então, o que acontece? O gás, a energia chega aqui e esquenta o gás que está aqui. Esse gás se aquece, aumenta de volume, diminui a densidade e o gás quente sobe. O gás quente sobe, quando ele chega aqui, ele irradia luz e calor, que chega para nós. O gás esfria, desce, esquenta outra vez, sobe, desce. Portanto, o que ocorre é uma convecção. O gás quente sobe e vai descer. Portanto, no interior do Sol, perto da superfície, o gás quente sobe, o gás frio desce, o gás quente sobe, o gás frio desce. Portanto, nós temos isso aqui em diversos locais lá do Sol, em todos eles, ocorre essa coisa aqui. E é isso daqui, então, que faz que na região onde o gás quente está subindo, fica bem brilhante. Aqui, como o gás está mais frio, fica mais escuro. E acaba tendo, então, manchinhas bem clarinhas, onde o gás está subindo, e em volta uma mancha escura, que é o gás mais frio que está descendo. Olha, essa é uma foto real. Onde cada uma dessas regiões, costuma se chamar alvéolo, cada um desses alvéolos aqui, na verdade, é a boca de um vulcão onde matéria quente está subindo. E essas regiões mais escuras representam vamos supor assim, as laterais do vulcão, por onde a matéria mais fria já está escorrendo para baixo. Então, isto daqui é uma foto real da superfície do Sol. Aqui tem uma comparação só com o tamanho da Terra, com o tamanho de uma desses alvéolos lá. Os alvéolos têm assim um diâmetro, digamos assim, padrão de mais ou menos uns 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. E a erupção, vou chamar de erupção vulcânica, essa erupção vulcânica dura aí uns 5 ou 10 minutos no máximo. Então, ocorre, sobe a matéria quente, desce, logo depois aquele vulcão extingue, aí começa um outro logo do ladinho e vai subindo a matéria quente e descendo. Mas percebe, a matéria está subindo e descendo, mas não está sendo jogada lá para cima, não. Então, por enquanto, não tem explosão solar. Muito bom. Calma, mais 2 minutinhos. Muito bom. Então, então tem as regiões quentes, frias. Acontece que no interior do Sol, os campos magnéticos são muito intensos. Eles chegam a ser alguma coisa próxima de 10.000 vezes mais intensos do que os campos magnéticos aqui na Terra. Lembra que o campo magnético aqui na Terra é aquele que orienta a bússola numa certa direção. E no Sol, esses campos chegam a ser 10.000 vezes mais intensos. Acontece que, lembra que a matéria que forma o Sol é formada por um monte de prótons e elétrons e núcleos de gás hélio, que são prótons e nêutrons. Portanto, são cargas elétricas para todos os efeitos. E quando eu tenho uma carga elétrica num campo magnético,
essa carga elétrica sofre quando eu tenho uma carga elétrica em movimento num campo magnético, essa carga elétrica fica sujeita a uma força. Essa força faz o quê? Aqui vai esquentando, 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 mas os campos magnéticos não deixam aquela matéria quente subir. Por quê? Porque as forças que o campo magnético exerce impedem que as cargas elétricas subam. Então as cargas elétricas ficam girando aqui dentro, aqui, mas não conseguem chegar lá em cima. Como a matéria quente não consegue subir até aqui, aqui em cima começa a esfriar. Conforme vai esfriando aqui, começa a ficar uma região maior aqui, mais fria. Essa região maior, mais fria, fica mais escura. Uma mancha solar. Então o que é uma mancha solar? Uma mancha solar não é nada mais, nada menos que uma região da fotosfera onde a matéria quente não está conseguindo subir porque os campos magnéticos não deixam. A matéria que tinha conseguido chegar aqui já esfriou, portanto, como fica com uma temperatura menor do que a parte em volta, aquela matéria fica um pouquinho mais escura. Isso que é uma mancha solar. É uma região ligeiramente mais fria do que o resto, mais fria porque a matéria quente não está podendo subir, porque os campos magnéticos não deixam. Muito bom. Então, uma mancha. Então temos aqui umas manchas solares. Nós vamos ver que as manchas solares geralmente aparecem aos pares. Isso nós vamos explicar já já. Muito bem. Agora, finalmente, eu vou explicar para o Chapeuzinho Vermelho o que é a explosão solar. Então vamos lá. Campo magnético muito intenso, matéria quente não está conseguindo subir. Vai esquentando, esquentando, porque a energia está continua a chegar aqui. Então vai esquentando, 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 até que aqui dentro a matéria fica tão quente, então o movimento das partículas é tão grande, que a pressão para fora começa a ser muito grande, suficientemente grande para romper as barreiras impostas pelo campo magnético. Então o que acontece? O campo magnético não consegue mais segurar e essa matéria sobe de forma violenta lá para cima. Isso é uma explosão solar. Então a explosão solar é o quê? É um monte de matéria que estava no interior do Sol, que estava aprisionada pelos campos magnéticos na região de convecção e que, por causa do aquecimento muito grande, criou uma pressão para fora suficientemente grande para suplantar a barreira imposta pelas forças de campos magnéticos e rompeu na forma de uma explosão. Isso que é uma explosão solar. Olha, então daqui é uma explosão solar. Compara o tamanho da Terra. Quer dizer, percebe que isso daqui corresponde a alguma coisa como a distância da Terra à Lua. Então uma explosão que lançou matéria do Sol até mais ou menos como se fosse da Terra à Lua. Depois essa matéria, na maior parte das vezes, acaba caindo aqui de volta. Uma outra parte vai embora. Aí é outro problema que nós vamos falar já já, da interação disso com o campo magnético da Terra. Você falou que a matéria ela é jogada assim, a uma distância que é aproximadamente da Terra à Lua. Em quanto tempo ela percorre essa distância? É bastante rápido. Porque você está longe da velocidade da luz, né? Que é matéria. Então, isso daqui pode durar algumas horas. Em algumas horas chega a distância corresponde da Terra. A velocidade é muito grande. Eu já vi em alguns lugares esse valor, mas não consigo lembrar. Eu vou verificar para te falar. Eu realmente não lembro. Fico devendo para a resposta. Muito bom. Então, olha só. Quando o Sol não está eclipsado, lembra que a gente vê a fotosfera, mas a gente sabe que tem a coroa aqui em volta. Quando a Lua entra na frente, aparece a coroa. Então, vamos agora dar uma estudadinha na coroa e na cromosfera. Então, aqui é uma coroa solar. Então, vamos estudar o que a gente chama de vento solar. O Sol, além de emitir luz, emitir radiação, né? Seja em forma de luz, seja em forma de calor,
escapam do Sol partículas elétricas. Então, escapam do Sol prótons, elétrons e partículas alfa. Partícula alfa é o núcleo do gás hélio, é o núcleo do hélio. Então é formado por junção, né, de 2 prótons e 2 nêutrons. Esse conjunto de coisas aqui recebe o nome de vento solar. Então o vento solar são partículas que basicamente saem do Sol. O Sol perde mais ou menos 1 milhão de toneladas da sua massa por segundo, na forma de vento solar. Vocês vão ver que isso que eu estou falando aqui, que o Sol perde essa massa, é aquilo que nós vamos chamar, quando nós falarmos de evolução estelar, nós vamos chamar de dieta de emagrecimento da estrela. É claro? Então o Sol vai perdendo massa e as outras estrelas também vão perder suas massas. E aí nós vamos ver que, dependendo da estrela fazer ou não, quer dizer, ter ou não uma dieta, ela vai evoluir de uma forma diferente. Muito bom. Então, né? Ainda retornando um pouco, na verdade, porque ficou uma dúvida. As manchas solares são um processo transitório do Sol, então, quando, por exemplo, tem força suficiente para sair toda aquela energia que está presa ali por conta da força magnética, depois que essa energia sai, a mancha some? Exatamente. A mancha, dependendo da mancha, ela pode durar alguns dias ou alguns meses, mas a mancha acaba desaparecendo. É rápido. Bom, então, buraco coronal. Quando eu tenho uma mancha solar bem grande, então essa mancha solar bem grande costuma receber o nome de buraco coronal. É por aqui que a maior parte do vento solar vai escapar. Porque lembra que o que nós tínhamos que quando o campo magnético diminuía, ocorria a explosão solar. Ocorria a explosão, só que quando ocorre a explosão, o campo magnético desapareceu. Como o campo magnético desapareceu, mais partículas podem escapar porque não tem campo magnético para segurar. Então, o buraco coronal é o lugar por onde o vento solar costuma sair com mais intensidade. Agora, ocorreu então uma explosão solar. Uma parte da explosão, uma parte da matéria da explosão cai de volta no Sol, mas uma parte acaba escapando na forma de um vento solar específico. Então, uma parte acaba escapando e uma parte, eventualmente, pode vir em direção à Terra. A luz da explosão leva cerca de 8 minutos para chegar até a Terra, velocidade da luz. As outras partículas, o elétron, de todos eles é o que tem a menor massa. Então, quando ele recebeu a mesma energia, ele se desloca com uma velocidade maior, porque é o menor, é mais levinho. Depois vem o próton, depois o nêutron, depois a partícula alfa, que é a mais pesadona. Por exemplo, o elétron, em algumas horas, chega do Sol até aqui. O próton também leva um pouquinho mais de algumas horas, o nêutron também leva um pouquinho mais de algumas horas, e a partícula alfa leva alguns dias para chegar. Mas percebe então, se chegou a luz da explosão, e como o elétron, os prótons vão levar algumas horas ainda para chegar, então se eu detectar, opa, chegou luz de uma explosão, vem aí elétrons, prótons e partículas alfa depois. Então percebe que por causa da luz da explosão chegando, eu consigo prever que depois vão chegar cargas elétricas. O que acontece aí? Essas cargas elétricas chegam na Terra, e bom, lembra que a Terra tem em volta dela um campo magnético. É aquilo que a gente chama de imã-terra. Então tem um campo magnético. As cargas elétricas, quando chegam nesse campo magnético, carga elétrica em campo magnético
com velocidade, né? Uma carga elétrica que entra com uma velocidade num campo magnético fica sujeita a uma força. Uma carga elétrica, que é uma massa, uma carga elétrica sob uma força sofre uma aceleração. E uma carga elétrica acelerada emite luz. Portanto, conforme essas cargas elétricas chegam no campo magnético da Terra, sofrem uma aceleração e emitem luz. Como é que se chama essa luz? Exatamente, são as auroras polares. Então aparece, no caso, né, que é o hemisfério norte, então a aurora boreal. Se as cargas chegam até aqui, perto do Polo Sul, também vamos ter auroras do mesmo jeito, só que as auroras se chamam auroras austrais. De modo que quando você quer se referir à aurora, é melhor falar, então ocorreu uma aurora. Se você souber que é no norte, aí você pode falar que é boreal. Se não, não fala não, só fala aurora. Porque senão vai estar falando do Comanche. Então, por exemplo, essa aqui é a foto de uma aurora. Então, o que aconteceu? As partículas chegaram no campo magnético, sofreram um desvio, e por causa desse desvio, dependendo da forma do campo magnético, eu vou ter a emissão que vai dar origem, então, a essa aurora, que pode ter as formas mais bizarras que vocês possam imaginar. E as cores mais bizarras. Tá? Bom, agora, rotação do Sol. O Sol, nós já vimos que é um corpo gasoso. Portanto, ele não gira como um corpo rígido. Ele gira como uma meleca. Tá? Então, não é um corpo sólido. De tal forma que o que a gente verifica é que o tempo que o Sol leva para dar uma volta em torno do seu eixo, na região do Equador, é alguma coisa próxima a 25 dias. Então, fala, como é que eu faço isso? Mancha solar. Fico observando uma mancha solar. Então eu verifico que uma mancha solar que estava aqui, depois ela veio vindo para cá, eu vou observando. E é claro que ao mesmo tempo que essa mancha veio para cá, as outras também vêm vindo. Então eu vejo quanto tempo aquela mancha leva para dar a volta e voltar no mesmo lugar. E com isso, então, a gente consegue verificar que no Equador o Sol leva cerca de 25 dias para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Conforme a gente vai chegando perto dos polos, a velocidade de rotação do Sol diminui. De modo que aqui, para dar a volta perto do Polo Norte, leva próximo de 35 dias. Isso aqui vai causar uma coisa estranha que já vou mostrar aqui. Então, aqui no Equador, cerca de 26 dias, aqui bem perto do Polo, cerca de 37 dias. Pensa o seguinte, pensa que eu pegasse aqui uma fita de papel colorido, eu vou segurar as duas pontas fixas e vou pegar no meio e começar a enrolar, a torcer aquele papel. O que vai acontecer? Então, se eu começo a torcer, eu vou ter alguma coisa assim. É claro, vou torcendo, ele vai ficando lá enroladinho lá. A moça loira não gostou. Pegou? Muito bom. Então percebe que conforme eu estava aqui, isso aqui vai enrolando aqui assim. Então, imagina o seguinte. Imagina que, percebe que no negócio das fitas não foi a tua não, vai aparecer aqui. Imagina que está aqui o Sol, e vamos supor que eu pudesse ir lá no Sol e desenhar um meridiano de norte a sul. Então eu vou fazer um risco lá no céu, no Sol. De modo que se eu colocasse uma bussolinha aqui, por causa do campo magnético, essa bússola ia apontar o norte da bússola para o sul do Sol, o sul da bússola para o norte do Sol. Quer dizer, a bussolinha ia ficar orientada segundo o campo magnético do Sol. Muito bem. Aí o Sol vai girando. Como o Equador gira mais depressa do que os polos, aqui, aquele risco bonitinho que eu fiz, começa a criar uma barriguinha. Então começa a criar uma barriguinha aqui.
Pensa assim. Pensa que eu pego uma laranja, pego um elástico, prendo uma ponta do elástico aqui e a outra ponta do elástico aqui e fica esticadinho aqui assim. Aí eu vou pegar o elástico, seguro aqui em cima e começo a fazer com o elástico assim em volta da laranja, segurando metade do elástico. Percebe que o elástico vai começar a enrolar na laranja. É isso que vai acontecer. Então, percebe que cria uma barriguinha, conforme vai indo aquele elástico, né, aquela linha aqui, vai criando uma barriga cada vez maior, até que depois de algum tempo aquela barriga já está chegando aqui assim. Tá? Então eu peguei o elástico e já dei uma volta e estou para cá. E percebe que o imãzinho está aqui, continua na direção da linha de campo magnético. Bom, depois de muito tempo, aquele elástico já está super enroladinho. E aquele ponto que eu estou segurando já está aqui. Em cada ponto daquela linha, a bussolinha iria apontar segundo a linha do campo magnético. Tanto para lá, quanto para cá. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui assim, olha lá, um monte de bussolinhas bem próximas uma da outra. Todas elas orientadas do mesmo jeito. Percebe que se fosse uma região plana, bom, é claro que, então isso aqui visto daqui agora, se fosse uma região plana, é claro que teria força, porque, por exemplo, esses dois polos aqui aparecem força de repulsão, que os dois polos são de mesmos nomes. Então apareceria força de repulsão aqui. Aqui também. Só que esse daqui faria força para cá também, de tal forma que aquelas agulhinhas iam ficar paradas lá. Porque a força daqui, de outro veio a força daqui, portanto, fica em equilíbrio. O problema é que o Sol não é plano, o Sol é curvo. Então o que acontece? Dois imãzinhos aqui são da seguinte forma: esse daqui empurra aquele para cá, esse empurra esse para cá. Na horizontal aqui, essas duas forças se anulam. Mas pensar que na vertical, eu vou ter a soma da projeção daqui, mas da projeção daqui. Vou ter uma resultante para lá. Ou seja, aqueles imãzinhos que estão lá, vão começar a subir. Por quê? Estão sendo jogados para fora por causa das forças magnéticas dos campos magnéticos que estão do lado dele. Portanto, o que acontece? As linhas de campo começam a escapar do Sol. Então, as linhas de campo, ela estava vindo aqui assim, ela dá uma subida aqui assim. Então, visto de lado, é assim, ó, dá uma alça. Ué, mas isso aqui são linhas de campo magnético. Se eu botar a bussolinha aqui, ela vai indicar para cá. Então, isso significa que um dos lados tem uma polarização e o outro tem outra polarização. E é por isso que as manchas solares geralmente aparecem aos pares. Por quê? Porque uma das manchas é um polo do ímã norte e o outro é um polo do ímã sul. Você fala, mas isso não acontece, está aí. Isso daqui, ó, está aqui, ó, direitinho. Daqui é foto. Quer dizer, é uma coisa real. Então aqui vai ter uma mancha que vai mandar essas linhas para cá. E as cargas elétricas vão acabar presas a essas linhas de campo. Elas vão fazer os movimentos ao longo dessas linhas de campo. Então parece que está congelado lá. Na verdade, a matéria está andando aqui assim, seguindo aquelas linhas de campo magnético. Ó, aqui uma alça com cerca de 400 mil quilômetros de altura, que é mais ou menos outra vez a distância da Terra à Luz. Um pouquinho mais do que a distância da Terra. Olha lá. Então, a estrutura dessas alças é essa aqui, quer dizer, então, os campos magnéticos saem de uma das manchas e vai até uma outra mancha. Sendo que, por causa da rotação do Sol,
ainda esses campos magnéticos podem acabar se enrolando conforme vão saindo. Então eu vou ter as alças enroladas aqui assim. Lembra que nós tínhamos visto aquela fita lá que eu falei que segurava as pontas e ficava enrolando a parte do meio. Agora, o ciclo solar. De vez em quando eu olho para o Sol e vejo um monte de manchas solares. Outras vezes eu olho para o Sol e basicamente não tem mancha solar nenhuma. Às vezes não dá para ver nenhuma mesmo. Eu já tive o azar de uma vez uma escola marcou uma visita lá no instituto para observar o Sol e observar outras coisas também. E a observação das manchas solares era uma das coisas que a gente costumava fazer. Aí eu coloquei o telescópio, coloquei uma tela para fazer a projeção, porque a gente não podia olhar direto, né? Então fazia a projeção na tela e comecei a procurar o foco para verificar as manchas solares. E um jeito de achar o foco é quando a gente começa a ver as manchas solares projetadas. E vira para cá, puxa, nada de aparecer mancha solar. Sabe que coisa estranha? Deve ter algum problema. Fala, vamos pular e vamos para o outro evento, porque daqui não dá para mostrar, tem algum problema. Estava tudo certinho, o problema é que, por azar, naquele dia não tinha uma maldita de uma mancha solar para mostrar para a criançada. Acontece. Então, quando tem bastante mancha, a gente diz que o Sol está em máxima atividade, e quando tem pouquíssima ou nenhuma mancha, a gente diz que o Sol está em mínima atividade. E um dos trabalhos importantes que se faz, há muito tempo já, há muitos séculos, para dizer a verdade, é o número de contagem de manchas solares. Por quê? Vamos ver. Ó, os anos passando aqui assim, e aqui eu vou colocar o número de manchas contadas na superfície do Sol. E o que eu verifico dá isso daqui. Ocorre uma ciclicidade entre o grande número de manchas e o pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. E se vocês fizerem um estudo disso daí, estatisticamente, vocês vão perceber que existe um período de aproximadamente 11 anos. Então, a cada 11 anos, ocorre um máximo, em média. A cada 11 anos, ocorre um mínimo. E uma outra coisa interessante que a gente percebe, por enquanto eu não sei por que é 11 anos, já eu vou explicar. Uma outra coisa que aparece é o seguinte, é interessante, é isso aqui, ó. Quando começa a atividade solar, então começa aqui longe do equador do Sol. Aí começa a ter um monte de manchas, aqui, essa daqui representaria o número de manchas. Começam a aparecer as manchas cada vez mais perto do equador. Aí, basicamente, desaparecem as manchas e começam a nascer novamente longe do equador. Então, as manchas começam sempre longe do equador, e aí, conforme o tempo vai aparecendo, vai passando, mais manchas vão aparecendo, só que aí cada vez mais perto do equador. Aí, outra vez, acabam as manchas e começa lá fora. Isso aqui costuma ser chamado de gráfico asa de borboleta, exatamente pelo tipo da forma que a gente tem aí. Bom, olha, então, o que a gente verifica é que, se eu colocar aqui então o número de manchas solares, eu vou verificar que varia bastante, mas isso aqui é um traçado médio aqui, assim, percebe? Então, dá para ver que existe uma variação, onde ocorre um máximo por aqui, ó lá, mais ou menos em 2002, aí veio aqui, ó lá, em 2013, 2014, mais ou menos 11 anos depois, eu tenho um outro máximo. Bom, então tem aqui, ó. O Sol ilumina, basicamente não tem mancha. Aí, essa imagem aqui do Sol foi feita com um filtro que bloqueia um certo comprimento de onda, só deixa passar outro, de modo a realçar as características na superfície do Sol e não na sua coroa, porque a coroa acaba influenciando na imagem. Então, a gente basicamente não tem coroa, não tem mancha solar aqui, aí aparece aqui, ó, aí começa a aparecer um monte de mancha lá. No começo, ó lá, longe do equador,
Aí vem vindo, vai se aproximando do Equador. Aí começa a desaparecer para poder começar tudo outra vez. Então, em 2018, azar nós estamos com poucas manchas solares para poder enxergar. Você sabe muito bem. Certamente já deve ter passado por experiência parecida quando os alunos vêm ver isso daqui. Umas 20 vezes. Como? Umas 20 vezes. Imagino. Não, 20 vezes eu imagino que não, porque como o ciclo é de 11 anos, então 20 vezes eu diria que não. Bom, o que pode acontecer é que várias vezes, logo em seguida, né? Então a gente marca as escolas e elas vêm todas elas no mesmo mês em que não tem. 3 escolas por semana. Então umas 20 vezes. Foi o que eu falei, ó, 20 vezes. Muito bom. Então, existe uma outra coisa interessante, é que verificaram, apesar que tem essa variação, mas houve uma época aqui, lá por volta de 1600 a 1700 e qualquer coisa, onde o número de manchas solares foi muito pequeno. Nem tanto. A gente só sabe que foi, mas não tem resposta para isso. Então aqui a gente chama de mínimo de mal, né? Então é uma época em que, por um motivo que ainda não conhecemos, o número de manchas solares foi muito pequeno durante muito tempo. Ó, tá vendo daqui até aqui? São mais de 50 anos. Então durante 50 anos, basicamente, não tinha mancha solar. Muito bom. Vamos entrar agora na região dos planetas. Bom, eu vou só definir o que é um planeta, depois, para especificar cada um deles, a gente vai deixar para amanhã. Então, distribuição de massa no sistema solar. 99,85% de toda a massa do sistema solar está no Sol. Todo o resto, 0,15%, está distribuído nos planetas, nos satélites, nos asteroides, nos cometas. Percebe então que realmente o Sol é o astro mais importante do sistema solar. Então, planetas só um pouquinho, cometas muito pouquinho, satélites muito pouquinho. Isso aqui só para chamar a atenção. Isso daqui não é notação oficial, tá? É vírgula e ponto, acabou, não tem mais ponto para cá não. Eu só coloco o ponto aqui para ser mais fácil de ler. Tá claro? Então é 0,0005, mas não tem aquele ponto lá não, tá? É vírgula e ponto final. É vírgula e nada mais. Tá? Aí, os planetóides, percebe que é coisa minúscula aqui, os meteoroides, a metade daquilo lá, e o meio interplanetário, então, é parecido com o dos meteoroides. O que é um planeta? Primeira coisa, num planeta não ocorre criação de fusão nuclear. Fundamental. Mas ainda tem mais alguma definição. A União Astronômica Internacional definiu, no ano de 2006, durante uma reunião lá em Praga, na República Tcheca, que planeta é um corpo celeste do sistema solar, está escrito na decisão. Então, o planeta é do sistema solar, não tem planeta fora do sistema solar. Dá o nome que quiser, porque a gente chama de exoplaneta, porque planeta não tem. Não tem culpa nenhuma. Depois, se vocês quiserem, eu até conto a história de por que isso aconteceu. É uma vergonha para qualquer cientista, mas foi assim que foi feito. Nessas reuniões científicas, de científico tem o nome. Porque o resto não é verdade? Nossa, é um tal de fazer besteira que vocês nem imaginam. Então tá, imagina que está aqui o Sol, e aqui tem um astro que está girando em volta do Sol. Eu quero ver se ele pode ser incluído como um planeta. O que ele precisa ter para ser um planeta? Primeiro, precisa orbitar em torno do Sol. Bom, por definição. Segundo, ele tem que ter massa suficientemente grande para que a sua autogravitação
faça com que o corpo se torne aproximadamente esférico. Essa é a definição. Mas ele absorveu a maior parte, mas não diz quanto. Em cientista dizer uma maior parte, mas não dizer quanto essa é a maior parte, indica claramente que está querendo ser um legislador político que faz as leis para que cada um interprete como quiser. Então, absorveu grande parte da massa previamente existente na região contígua àquela em que ele gravita em torno do Sol. Portanto, ele vai andando aqui assim, e é como se fosse um aspiradorzinho de pó que vai juntando toda a matéria aqui para ficar só ele nessa região. Então, isso que é um planeta. Ele tem que orbitar o Sol, tem que ser mais ou menos esférico e tem que ter absorvido uma grande parte da matéria que existe naquela região por onde ele orbita. E quando a gente utiliza essa definição, no Sistema Solar, a gente só conhece 8 astros que incluem-se nessa definição: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não se encaixava nisso. Nós vamos ver já por quê. Então, tá aqui. Então, os planetas do Sistema Solar são esses aqui que nós já vimos falar. Aqui, esses planetas 4 aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, todos eles têm características físicas e composição química mais ou menos parecidas. São chamados de planetas telúricos. Telúrico é a mesma coisa que terrestre. De modo que se chegar um extraterrestre e falar que oi telúrico, aceita, porque é a mesma coisa que terrestre. Imaginando que ele vai saber falar. Em inglês, é claro, porque um alienígena sempre fala o inglês perfeito. Muito bom. E esses outros 4 planetas aqui, que são os planetas grandes, planetas gigantes, eles são formados basicamente de gases. Tem uma parte sólida também, mas basicamente são gases. Então, eles são chamados de planetas gasosos ou planetas jovianos. Joviano, Jove é outro nome de Júpiter. Então, planetas jovianos ou planetas jupiterianos é a mesma coisa. Então, quanto a satélites? Pois não. Há um tempo atrás eu estudei uma combinada social. O pessoal está adotando uma nova classificação que os gasosos seriam Júpiter e Saturno, e Urano e Netuno seriam considerados, Júpiter e Saturno seriam gigantes gasosos, e Urano e Netuno seriam gigantes congelados. Tem isso é uma coisa que está sendo apresentada, mas ainda não foi avaliada pela União Astronômica Nacional. Então, do ponto de vista oficial, essa denominação não existe. Então, satélites. Está aqui um planeta. Alguma coisa que gira em volta de um planeta é um satélite. Tem que girar em volta de planeta. Isso vocês vão ver que vai dar um probleminha já. Então, o satélite tem que girar em volta de um planeta do Sistema Solar. O planeta é só do Sistema Solar. Então, até 2013, não mudou muito agora, houve uma pequena variação. A gente sabe que Mercúrio não tem satélite nenhum girando em volta dele. Vênus também não tem satélite nenhum. A Terra tem um, a Lua. Marte tem 2, focos de são 2 pedrinhas, para dizer a verdade. Júpiter tem uma pancada deles. A gente conhece pelo menos, esse aqui já está atualizado, a gente conhece pelo menos 69. Saturno também tem uma pancada deles, a gente conhece 62. Urano também tem um monte, 27. Netuno também tem um monte, não tão grande, 14. Mas que esses são os satélites conhecidos do Sistema Solar. Só que os planetas anões, bom, aí tem um problema, né? Porque existem planetas anões, que a gente já vai
definir o que é, alguns deles têm alguma coisa girando em volta. O problema é que planeta não é planeta, é planeta não. Então, não poderia se chamar satélite pela definição anterior. Só que não tem nome. Mas como não tem nome, a gente chama de satélite mesmo que eu vou fazer. Então a gente continua chamando de satélite. Então, Plutão, que a gente saiba, tem 5, o Haumea tem 2, o Makemake aparentemente não tem nenhum, e o Eris aparentemente tem 1. Aí o Ceres, pelo que a gente sabe, não tem nenhum. Pensei que o número de satélites descobertos, no começo, por exemplo, até 1600, a gente só conhecia 4. Aí, conforme o tempo foi passando, foram sendo descobertos os planetas, daqui é o número de descobertas por ano. Então, por exemplo, esses 1600 aqui, esses 4, será que esses 4 são do quê, hein? Aquele satélite galileano, que o Galileu descobriu com a luneta dele. Então, em 1600 só foram descobertos 4. A gente já conhecia a Lua, né? Então ao todo tinha 5, mas só foram descobertos 4. Aí acabaram descobrindo mais alguns. Aí por volta aqui de 2000, começou a haver um grande número de descobertas. Sendo que aí até que teve um ano aí que já descobriram mais de 25 em um ano só. Bom, aqui é só para ter uma ideia. Então, alguns dos satélites do sistema solar. Então, a Terra tem a Lua, Marte tem Phobos e Deimos, nem dá para colocar em escala, porque é tão pequenininho que não aparece. E aqui é que tem um probleminha. Existe um asteroide chamado Ida. E em volta do Ida gira alguma coisa. Só que o Ida não é planeta. Então, esse alguma coisa não tem nome. A gente chama de satélite. O que eu vou fazer? Então, tem lá um satélite chamado Dactyl. Aí Júpiter, esses daqui são os 4 maiores, e o Europa, Ganímedes e Calisto. Aí Saturno tem uma pancada também, Mimas, Encelado. Isso aqui está em ordem de distância até o planeta. Certo? Tem o Titã é bem grandão, o Titã nós vamos falar bastante. Aí Urano tem alguns deles aqui, alguns deles são terríveis. Você olha, nossa, que coisa